Nesse vídeo eu gostaria de pensar sobre os judeus persas. Em primeiro lugar, e sem dúvida alguma, os judeus persas, como um todo, são usados em Ester como um tipo daquilo que é secular em meio ao povo de Deus. Em Ester, temos o fato de Deus não ser mencionado na história. Esse é um ponto de destaque em Ester. Não encontramos a palavra, o nome Deus em todo o livro. Quanto mais refletimos sobre isto, tanto mais notável se torna esta resoluta não referência a Deus ou a qualquer coisa religiosa. Temos também mais certeza de que foi algo intencional por parte do escritor, por alguma razão específica. Podemos realmente crer que numa crise que ameaçava de morte cada judeu no Império Persa, não houve um clamor agoniado a Deus de seus pais? Podemos acreditar também que, depois do livramento surpreendente que tiveram, não houve nenhuma voz que se elevasse em agradecimento a Deus? Nada disto. Não poderia ter havido oração mais fervorosa vindo do fundo do coração. Não poderia ter havido louvor mais ardente do que esses judeus antes clamando e depois agradecendo. Por que então não se diz nada a esse respeito no livro de Ester? Seria devido à cegueira espiritual do autor ou a um esquecimento imperdoável? Se for assim, como iremos justificar o fato de um livro tão nécio e censurável ter recebido um lugar tão reverenciado no cânon hebraico? Se por um lado a falta de menção de Deus não se deu a uma cegueira espiritual, só há uma conclusão possível: o silêncio foi deliberado, ou seja, foi de propósito não mencionar o nome Deus ou qualquer ato religioso. Por que então este silêncio intencional? Acho que não somos deixados na dúvida. Mais de 50 anos antes deste episódio de Ester, o imperador persa Ciro fizera uma proclamação que permitia e exortava todos os judeus a voltarem para a Judéia, conforme registrado no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 a 4. Esdras teve o cuidado de dizer que esse decreto de Ciro se deu em cumprimento à profecia de Jeremias, feito antes mesmo do início do cativeiro dos judeus. Os 70 anos de cativeiro haviam sido pré-estabelecidos por Deus mesmo. Jeremias capítulo 29, versículo 10, pode ler os outros versículos. Veja também o capítulo 25, versículos 11 e 12. Além disso, o profeta Isaías realmente havia falado de Ciro pelo seu nome, vendo-o como o futuro restaurador de Jerusalém, antes mesmo que ele tivesse nascido. Isaías capítulo 44, versículo 28. Aqui estava, então, a voz do Senhor para o seu povo através de todo o Império Persa. Este era o chamado divino para que os judeus voltassem a Jerusalém e a Judéia. Não poderia haver engano, pois existia uma marca sobrenatural. Em primeiro lugar, a libertação fora predita. Agora estava sendo efetivada. Jeremias previu, Isaías anunciou, e chegou o tempo que aconteceu. Nenhum judeu deveria permanecer na Pérsia. O povo inteiro deveria ter seguido para Sião, dando graças. Todavia, a triste verdade é que só um remanescente voltou. O restante contentou-se em ficar na Pérsia. É claro que estavam dispostos a aplaudir os que estavam voltando e a dizer como era esplêndido o gesto deles
em empreender a reconstrução das cidades abandonadas de Judá e do templo do Senhor, mas eles mesmos não achavam conveniente se desligarem dos persas naquela ocasião. Está entendendo e percebendo aonde estou querendo chegar ou aonde a Bíblia chegou? Na verdade, em seu egoísmo, não queriam trocar a abundância da Pérsia pela pobreza da Judéia desolada, embora aquele fosse o lugar da bênção da aliança. Eles criam no Senhor e o reconheciam como o Deus único e verdadeiro. Mas seus corações estavam voltados para as coisas deste mundo. Sem dúvida, tais judeus são tipos dos homens mundanos em meio ao povo de Deus hoje. Eles representam aqueles que professam fé em Cristo, mas que amam demais o mundo e a carne para renunciar a estas coisas por causa de Cristo. Eles querem ser contados junto com os remidos do Senhor, mas, ao mesmo tempo, desejam gozar dos prazeres terrenos por algum tempo. Talvez não estão envolvidos em pecados grosseiros, mundanos, mas também eles não têm uma vida com o Senhor. O que acontecerá com esses crentes mundanos que responderam, ou que correspondem, melhor dizendo, aos judeus da antiguidade que permaneceram na Pérsia? O que acontecerá com esses crentes que se assemelham a esses judeus? Apenas isto: Deus não permitirá que seu nome se ligue ao deles, assim como não permitiu que seu nome fosse associado aos dos judeus que ficaram na Pérsia. O Senhor vigiou aqueles judeus que amavam na Pérsia e permaneceu fiel a eles, ainda que o tivessem desprezado e, de certa forma, desobedecido a sua palavra. Quando se viram em dificuldades, clamaram ao Senhor e Ele os livrou, mas não permitiu que o seu nome fosse associado ao deles. A libertação que lhes concedeu, a libertação que Deus concedeu no episódio de Ester foi registrada para que as extraordinárias circunstâncias demonstrassem indiscutivelmente seu cuidado providencial em favor deles. Todavia, seu nome, o nome de Deus, não deveria ser mencionado uma vez sequer no relato. Deus não associará seu nome aos mundanos que estão entre Deus não associará o seu nome aos mundanos que estão entre o seu povo hoje, assim como não faria com relação aos judeus da antiguidade na Pérsia. Através dos séculos, Deus está desenvolvendo o seu propósito para a salvação das pessoas na terra. No final, os que tiverem saído da Babilônia, deste mundo, a fim de serem separados para ele, brilharão como estrelas no reino eterno. Mas os que disseram Senhor, Senhor, mas não renunciaram ao mundo, não serão reconhecidos e não serão conhecidos naquele dia. Seu registro não brilhará no céu, nos céus. Eles talvez até poderão ser salvos, têm salvos, mas como pelo fogo, como temos em 2 Coríntios, capítulo 5, mas jamais terão uma entrada ampla no reino eterno. Aliás, é 1 Coríntios, capítulo 3. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí temos uma verdade clara, 2 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 11. A promessa do Senhor para quem vencer é esta: lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo,
o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Mas não haverá tal segredo do Senhor para o discípulo mundano. A descrição final dos santos glorificados diz que o próprio nome de Deus será escrito em suas testas. O nome de Deus, porém, jamais será gravado naqueles que amaram mais a si mesmos e ao mundo do que a santificação. É possível salvar-se do inferno, a condenação final dos perdidos, como os judeus dos dias de Ester foram salvos do massacre, e mesmo assim perder o eterno peso de glória que Deus preparou para aqueles que o amam de todo o coração. Mas podemos avançar ainda mais. Esses judeus persas dos dias de Ester também foram tipos num sentido dispensacional e profético. Eles representavam a história da raça judaica como um todo, até o final da presente dispensação. Vemos aqui uma razão ainda mais significativa para o fato de o nome de Deus ter sido omitido no livro de Ester. Não pode ser mais bem explicado do que pela seguinte citação. Note, esses judeus persas são um tipo de seus conterrâneos. Esses judeus persas são um tipo de seus conterrâneos que iriam, mais tarde, rejeitar a salvação de Deus em Cristo e que, espalhados entre as nações, seriam repetidamente ameaçados e destruídos. O nome de Deus e o deles não foram associados durante 19 séculos. Deus esteve atuando maravilhosamente nesses séculos, mas aqueles judeus rebeldes, e ele e Deus, não se juntam mais. O templo de Deus foi edificado e continua sendo construído agora, mas a obra está sendo feita por outras mãos, que não as deles. As batalhas de Deus foram travadas e vencidas, mas os nomes deles não foram inscritos na gloriosa história. Todavia, por outro lado, Deus, tem vigiado sobre seu povo rebelde e continua a ajudá-lo. Amã pode planejar sua destruição, a destruição do povo, mas esta está conspirando contra sua própria vida e a dos que lhe pertencem são caros. Todo inimigo desse povo aparentemente esquecido de Deus deve considerar isto. Deus irá vingar o mal feito a seu povo, ainda que esse povo tenha desprezado sua herança. A diferença deles não pode fazer a diferença, ou a descrença, melhor, a indiferença deles ou a descrença deles não pode fazer com que Deus esqueça a sua palavra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta foi a promessa a este povo em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Os judeus jamais sofreram tanto como na Alemanha, na Romênia e em outros países da Europa. A Alemanha amaldiçoa o dia em que seguiu Hitler e suas atrocidades antissemitas. O próprio Hitler, como Amã na antiguidade, pereceu para sempre na forca que ele mesmo erigiu. O perverso Amã prefigura o homem da iniquidade, cujo aparecimento está revestido, está revestido de horror para o final da presente era, com o último, pior inimigo do povo de Deus na terra. Amã é um tipo do homem da iniquidade de 6 maneiras. Primeiro, através de seu nome. Em Ester, no capítulo 7, versículo 6, Ester o chama de Mau Amã, e também singular
E é também singular o fato de que o valor numérico das letras hebraicas que formam o seu título é 666. O número do anticristo, Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Segunda, pelo seu poder, numa ascensão meteórica, ele supera todos os seus companheiros. Nos primeiros versículos do capítulo 3 de Esther, vemos que seu lugar foi colocado acima de todos os príncipes do reino, tendo sido expedido um decreto real para que todo o joelho se curvasse diante dele. Assim ele representa a terrível besta de Apocalipse capítulo 3, que recebeu seu poder e eminência do dragão e o pequeno chifre de Daniel capítulo 7, versículo 8, que tinha olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Terceiro, por causa do seu orgulho. Terceiro, em referência a Amã, por causa do orgulho de Amã. Note como ele se gaba de sua glória e riqueza a Zeres, sua mulher, e a seus amigos no capítulo 5, versículo 11. Veja a sua irritação presunçosa quando Mordecai se recusa a obedecer, capítulo 5, versículo 13. Preste atenção em seu plano de mostrar o cavalo do rei, vestido com as vestes reais, usando a coroa real e sendo levado com ostentação em meio aos aplausos do povo, no capítulo 6, versículos 7 a 9. Amã é, pois, uma figura do homem da iniquidade, que virá, o qual, segundo Paulo, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Quarto lugar, nós temos, devido ao seu ódio, podemos pensar sobre isto, 4 vezes ele é chamado de inimigo dos judeus. Capítulo 3, versículo 10, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 10 e o 24. 5 vezes é chamado também de Agagita, capítulo 3, versículos 1 e 10, o capítulo 8, versículo 13 e 5 e capítulo 9, versículo 24. Recentes descobertas revelaram que Agage era um território adjacente à Média, simbolicamente interpretada, porém, na palavra Agagita, associa Amã aos Agagitas, mencionados anteriormente nas Escrituras. Agag foi o rei dos Amalequitas, 1 Samuel capítulo 15, versículo 8, que descendia de Esaú, Gênesis capítulo 36, versículo 12. Amaleque sempre foi inimigo de Israel, Êxodo capítulo 17, versículo 16, Deuteronômio capítulo 25, versículos 17 a 19. Viria, porém, uma estrela de Jacó, e um cetro subiria de Israel, trazendo destruição a Amaleque. Números capítulo 24, versículo 17 a 20. Desta forma, o Novo Testamento diz que Cristo irá matar o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. O iníquo vindouro será o Amã dos últimos dias. Ele será o inimigo supremo dos judeus. Quinto, através de sua conspiração, ele fará com que a honesta resistência de Mordecai se torne uma oportunidade para a execução de um plano de aniquilação de toda a raça judaica. Com astúcia capciosa, ele procura obter isso através do poder político, de modo que os judeus passam, por grande tristeza e sofrimento. Note o capítulo 3 e 4 de Esther. Assim também será o anticristo que há de vir, o príncipe do mal, de Daniel capítulo 9, o qual lançará os judeus na grande tribulação, por meio da traição política, Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Sexto, nós podemos ver o que está mediante a sua condenação, a condenação de Amã. Ele é terrível no poder, mas isto dura apenas alguns anos. Compare capítulo 2, versículo 16, com capítulo 3, versículo 7, e seu fim é repentino e irônico. Isto está em Esther. Um dia ele está cheio de vanglória, no outro,
pende de sua própria forca. Além disso, toda a sua descendência perece com ele, pois em capítulo 9, versículos 7 a 10, observamos que Amã tinha 10 filhos, e todos foram enforcados com ele. Assim também o anticristo, que há de vir, perecerá de modo repentino e irônico. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, temos as seguintes palavras: será revelado o iníquo pela manifestação de sua vinda, a vinda de Cristo. É assim que repentinamente o homem da iniquidade será destruído. Aquele que venceu os homens por meio de prodígios sobrenaturais será vencido por um milagre ainda maior, Cristo o vencendo. Além do mais, assim como Amã tinha 10 filhos que pereceram com ele, o governo gentil, no fim da era presente, será o dos 10 reinos que reinam por uma hora. O anticristo atua através deles e juntos perecerão. Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 17. Portanto, Amã é uma figura horrivelmente importante aqui.